Fala pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai ver sobre as grandezas elétricas. O que é isso? A gente vai entender como que funciona por trás de uma tomada, de um fio, realmente como que a elétrica funciona para gerar a luz, para acender uma lâmpada, algo do tipo. Então, não perca essa aula e vamos para cima. Temos aqui tensão, corrente, resistência e potência. Eu vou estar explicando para vocês o que é cada uma dessas grandezas dentro da elétrica. Quando a gente fala de tensão, o que é a tensão? Eu costumo dizer o seguinte: é a diferença de potencial de um ponto ao outro. O que é isso? Elétrica é o equilíbrio, ou seja, quando eu ligo um ponto ao outro, eu gero o equilíbrio. Então, a elétrica é isso. Sendo mais específico, o que é isso? Aqui eu tenho uma tomada, né? Se eu pegar um fio, ligar de um ponto e pegar esse fio e ligar aqui no outro ponto da tomada, eu vou gerar um equilíbrio. Só que eu vou gerar um equilíbrio não saudável. O que é isso? Eu vou gerar um curto na minha tomada. Então, por isso que as grandezas é muito importante. Por quê? Porque se eu pegar um fio e ligar de um ponto ao outro, eu vou gerar um curto. Eu preciso ter algo aqui no meio que faça com que os elétrons passem de forma saudável de um ponto ao outro para não gerar esse curto. Então, todo fio, todo condutor, vamos dizer assim, todo o condutor, ele tem partículas de elétrons perdidos aqui por dentro dele. Então, a tensão, ela é a força para empurrar esses elétrons. Ela faz com que esses elétrons passem pelo condutor aqui, que é o fio, para chegar ao outro ponto, para gerar o equilíbrio. Então, o que seria a tensão? A tensão é a força que empurra os elétrons para poder gerar o equilíbrio necessário na elétrica. E o que seria a corrente? Corrente é o fluxo de elétrons que passa pelo fio. Ou seja, eu tenho a minha tensão, que é a força, e eu tenho a minha corrente, que é o fluxo de elétrons. Ou seja, tensão é a força que empurra o fluxo de elétrons que passam aqui no meu fio, então no meu condutor. Então, o que é esse fluxo de elétrons? É a minha corrente. E eu não sei se vocês vão se recordar, mas eu falei que tinha que ter algo aqui no meio para poder fazer com que passe os elétrons de um ponto ao outro de uma forma saudável. E o que seria? A minha resistência. Ou seja, o que seria essa minha resistência? A resistência é o freio. Ela é o freio. Ou seja, eu tenho a minha tensão, que é a força, eu tenho a minha corrente, que é o fluxo de elétrons. Então, o que acontece? Eu tenho a minha tomada aqui. Não tenho nada ligado na minha tomada. Eu não liguei nada na minha tomada. Eu tenho aqui tensão. Por quê? Porque eu não liguei nada de um ponto ao outro. Então, eu tenho parado aqui uma força que está esperando eu ligar algo para que ele empurre o fluxo de elétrons. A minha corrente. Eu só vou ter corrente se eu ligar alguma coisa na minha tomada. Porque lembra? Que para o fluxo passar, eu preciso da minha tensão. Então, eu só vou ter corrente se eu ligar uma tomada aqui. E a minha resistência, que é o freio, ele só serve para não gerar um curto.
Ou seja, porque se eu pegar esse fio, igual eu expliquei para vocês, e ligar de um ponto ao outro, os elétrons que estão aqui vão passar para o outro lado muito rápido e vai gerar um curto. Por quê? Porque eu não tenho um freio, que é a minha resistência. Vamos citar aqui o exemplo de um chuveiro? O que acontece com o chuveiro? O chuveiro ele é calculado lá para poder gerar um certo tipo de temperatura. Então, se eu pegar a minha resistência e cortar ela, a minha potência vai aumentar, o meu chuveiro vai esquentar muito mais. Lembrando, não façam isso em casa, tá? Isso é só um exemplo para vocês entenderem. Então, se eu cortar a minha resistência, a potência do meu chuveiro vai aumentar e vai gerar o meu chuveiro vai esquentar muito mais. Então, por isso que toda resistência ela é calculada para gerar um certo tipo de trabalho. Então, a minha resistência ela já vem calculada para que os meus elétrons passem de um ponto ao outro. Aí, quando chega aqui, ó, que eu tenho a minha resistência, os meus elétrons vêm rápido, aí chega aqui, ele vai passando devagar, e quando chega aqui do outro lado, ele gera o equilíbrio. E com isso eu tenho um resultado que seja ligar uma cafeteira, acender uma luz, ligar um chuveiro. Então, eu consigo fazer com que o meu resultado seja exato, tá bem? E a minha resistência é o freio, como eu falei para vocês, e aqui eu tenho a minha potência. Por que eu botei em ordem assim? Tensão, corrente, resistência e potência. A minha potência é o trabalho final, tá? Como eu dei o exemplo do chuveiro, o meu chuveiro foi calculado para suportar 5.500 watts. Então, a minha resistência foi calculada para gerar esse certo tipo de potência, e potência é o meu trabalho final, que eu costumo dizer. Por que essas grandezas são importantes na elétrica? Porque só assim você vai conseguir utilizar essa ferramenta, que é o que eu costumo dizer que é os olhos do eletricista, para você conseguir identificar problemas complexos. Ou seja, você vai conseguir identificar se a tua resistência do chuveiro está ruim, você consegue identificar qual é o fluxo de corrente que passa no meu circuito da tomada, você consegue identificar a tensão que está chegando naquela tomada, se é 127 ou 220, se é 127 ou 220, entendeu? Então, por isso que essa aula é importantíssima para te dar um norte, para quando você for resolver problemas complexos, você conseguir utilizar dessa ferramenta, que é um multímetro e o alicate amperímetro, para poder solucionar o problema elétrico que você tem na sua casa ou para uma pessoa específica, tá? Então, tensão, quando a gente fala de tensão, a tensão ela é medida em volts. A corrente ela é medida em ampere. A resistência ela é medida em ohms. A minha potência ela é medida em watts. Ou seja, falando mais uma vez aqui do multímetro, que é os olhos de todo eletricista, a minha tensão ela é medida em volts. No multímetro, aqui vai ter a escala de volts. A minha corrente ela é medida em ampere. No meu multímetro também ela vai ter a escala de amperagem, que mede no alicate amperímetro. E mais para frente eu vou estar explicando para vocês como que funciona esse equipamento aqui. A minha resistência ela é medida em ohms, que também tem a escala no multímetro. E a minha potência, que é o watts, você também consegue identificar com o multímetro, só que é algo mais específico. Mas a gente também vai estar passando para vocês aqui uma ideia de como funciona. Beleza, galera? Então, até a próxima aula.